O seu smartphone Moto G17 esconde truques incríveis que praticamente ninguém usa no dia a dia, mas que com certeza facilitam a sua vida em 100%. Eu separei as 5 melhores funções que são super fáceis de você fazer e deixam o seu celular muito mais prático. Quer ver como funciona? Já clica aqui no curtir e vem ver comigo todas elas. A primeira super dica que eu separei é sobre o gravador de voz. Você tem um gravador nativo aqui para você gravar a voz. Você quer gravar aí uma conversa, você quer gravar um pensamento, uma reflexão, algo que você quer aí ouvir depois, você consegue. Para isso é fácil e rápido. Você clica aqui para cima, procura o app de gravador. Ou navegando assim, ó, pelas letras e você vai procurar, já encontra aqui o gravador, ou simplesmente você pesquisa. Pesquisou, ele vai aparecer, ó, gravador. Toca aqui em cima e ele vai aparecer. Você permite, primeira vez que você for utilizar, permitir o uso durante o app. Vou permitir aqui o app em que ele tenha todas as permissões. Aqui na tela de configurações eu posso ver a qualidade de voz, alto, baixa, entre outras opções. Aqui nos 3 pontinhos os arquivos que já foram gravados e ele vai mostrar. Se eu tocar aqui em cima, tá pronto. Ele está gravando, ele está mostrando aqui, ó, que está usando o meu microfone e que ele está no modo de gravação. A partir desse momento, ele está gravando tudo que eu estou falando. Aconteceu alguma interrupção, alguém fez um barulho, alguma coisa, eu posso pausar e não quero aqui que seja interrompido. Depois eu volto e continuo gravando da parte que eu estava. Olha que legal. O que eu posso fazer? Depois que terminou, toco aqui no check. Tá ali a opção e eu vou colocar até o nome, ó. Vou colocar áudio e coloco o dia 18/8. Então agora eu vou colocar aqui que foi no áudio, dia 18/8 e vou salvar. Então olha que bacana. Se ele deu aqui um nome inválido, de repente porque não pode ter uma barra nem nada, salvar. E é isso mesmo. Posso ver agora minhas gravações salvas. Toco aqui em cima e tá lá. A gravação que eu fiz. Olha que show de bola. Bacana demais essa função. Indo para a nossa segunda dica, show de bola, que eu trago hoje, você pode ter um texto na tela de bloqueio. Para isso, o que você vai fazer é o seguinte: se eu bloquear o celular e depois desbloquear, olha aqui na tela aqui embaixo, não está aparecendo nada, não tem nada aparecendo de textos. Eu vou colocar um texto nessa área agora. Para isso, eu toco para cima, vou no app de configurações, que é o app de engrenagem, vai aparecer outras opções. Chegando aqui na tela inicial das configurações, nós vamos nas configurações exatas da tela de bloqueio. Posso vir descendo e chegando aqui embaixo tem as opções de tela inicial e de bloqueio. Toquei aqui em tela inicial de bloqueio, vai aparecer mais opções, tela de bloqueio, e aí sim ele vai aparecer, ó, adicionar texto na tela de bloqueio. É isso mesmo que eu quero. Eu quero então colocar aqui, ó, esse é um teste. Então esse é um teste. Beleza. Estou colocando aqui que esse é um teste, tudo certinho e vou salvar. Acabei de salvar que esse é um teste. A mensagem você coloca uma mensagem positiva, vai colocar um lembrete, vai colocar o que você quiser ali. Depois que você colocou, olha que interessante. Eu vou bloquear, vou desbloquear e tá lá, ó. Esse é um teste. Olha o texto aqui. Poderia ser: perdi meu telefone, entre em contato, e deixava um número aqui para que a pessoa entrasse em contato para um parente ou algo do tipo. Então ele vai colocar lá na tela de bloqueio essa mensagem, esse texto que você escreveu, esse texto que você escolheu. Então é show de bola demais essa super função. Nós temos também uma super função nativa dentro do teclado desse celular, que ela já traduz. Então ela faz a tradução aí para você. Você pode abrir o WhatsApp, um bloco de notas, escrevendo e-mail, não importa. Quando você abrir o seu teclado de Gboard, ele vai ter uma função de tradutor. Eu vou usar lá no WhatsApp mesmo. Então se eu vim aqui, abrir o WhatsApp, e aí a pessoa perguntou algo para mim. Então perguntou em um idioma, ou eu estou conversando com a pessoa que conversa esse idioma. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou escrever aqui que esse é um teste. Então esse é um teste de raciocínio. Então esse é um teste de raciocínio, beleza? Eu vou copiar esse texto aqui, porque eu preciso de um texto para traduzir. Seja o idioma que for, eu vou copiar.
Depois que eu copiei, eu volto aqui para essa tela, nessa telazinha aqui, nessa parte que eu vou tocar nos quadradinhos aqui, ele vai aparecer opções disponíveis e você vai procurar isso aqui, ó, o Gzinho da Google, do Google Tradutor. Talvez ele esteja em cima, talvez ele esteja embaixo aqui e aqui não importa, onde ele esteja não importa. Você vai tocar aqui no ícone, tocou, ele vai aparecer que você vai usar o Google Tradutor. É isso que eu quero, vou tocar em OK. Depois ele já aparece, ó. Então eu posso detectar o idioma e vou aqui fazer a tradução. Tá vendo ali que ele já está com o idioma? Então ele detectou o idioma ou eu escolho um idioma que eu quero utilizar. Ou eu vou detectar. E de qual idioma para qual? No meu teste aqui é desse para o inglês. Então ele vai fazer a tradução desse para o inglês. Poderia ser ao contrário, ó, nessa parte aqui, ó, fazendo invertido. Então digite aqui para traduzir, por isso que eu copiei. Eu vou colar e ele vai fazer a tradução, ó. Então é essa tradução que eu quero, então ele já vai fazer ali uma tradução, ó. Então ele vai fazer aqui uma tradução. Tá vendo lá em cima ele traduzindo? Então eu poderia já utilizar aqui, ó. Então ele está falando ali o que é, ele vai mandar e pronto, estou traduzindo. Aqui, ó, acabei de traduzir, beleza. Fiz a tradução para cá e ele fez assim. E se fosse ao contrário? A pessoa me mandou em inglês, eu quero saber o que ela me mandou. Vou copiar, vou na mesma tela e agora vou colocar aqui digite para traduzir. E vou traduzir como? Desse aqui, do inglês para o inglês? Não, do inglês para, vou pegar aqui para o português. Então você pode descer aqui na ordem e traduzir para qualquer um, ó. Do inglês para o português. Então esse é um teste de raciocínio. Olha que legal, ele acabou de traduzir para mim. Então você tem esse tradutor já disponível aqui no seu dispositivo. Chegando aqui na nossa quarta função. A função que você tem para você desativar a rotação de tela. Seu celular está rotacionando tela, você pode desativar a qualquer momento. Ou se for ao contrário, ele não está rotacionando, você pode ativar. Então se você veio aqui, está em uma tela como essa, percebeu que seu celular está virando assim, ó, quando você vira ele e ele vira, se o seu estiver ativada a função, ele vai ficar virando. Se o seu não estiver, você ativa. Então você vai tocar para trás e vir na opção de configurações. Quando você veio na tela de configurações, você vai na opção de tela. Tocou aqui em tela, você vai ver se essa opção aqui, ó, se ela está ativa, girar a tela automaticamente. Se ela estiver ativa, é por isso que quando você vira o celular assim, ele vira, ó, ele virou, ó. Tá vendo que ele virou todo o conteúdo, mesmo com a tela deitada? E quando eu viro ele vira o conteúdo de novo. Quando eu viro mais uma vez, ele vira, ó. Então se ele está toda hora virando e você vai ver alguma coisa, ele vira e te atrapalha, vem aqui em girar a tela automaticamente e deixa desativado, você já resolve isso aqui. Tem também por aqui, ó, toca para baixo de novo e procura dentro dessas opções o girar automaticamente. Se ele estiver ativo, aqui também, ele vai ficar girando automático. Então você desativa e pronto. Aí você fez essas opções, usou essas duas opções para desativar, você vai ver que já resolve e você vai ter já resolvido o problema, ele não vai fazer mais nada. Nós temos também uma opção interessante aqui que você pode fazer para você se conectar em redes Wi-Fi, mas usando um código QR. Tem uma pessoa que falou assim, ó, conecta aí na minha internet, eu estou compartilhando com você e é só você fazer a leitura do QR Code. Então o que você vai fazer é apontar o seu celular para um código QR. Estou usando aqui, ó, esse código QR para exemplificar. Então a pessoa falou, ó, faz aí a leitura do código QR que você vai conectar na minha internet. No seu celular, você vai fazer o seguinte, vai tocar aqui para cima, depois você vai procurar o app câmera e você vê que ele tem algumas funções. Uma delas é essa aqui, ó, virei para o lado, tá lá código QR. Você vai apontar o código QR ali para ele fazer a leitura. Tá vendo que ele está ali fazendo a leitura do código QR? Acesse as configurações do Wi-Fi, tá lendo, eu vou tocar em cima e ele vai acessar as configurações do Wi-Fi e já chega nessa tela aqui, ó. Chegando nessa tela, ele pode já se conectar. Se ele já conectou, fez aqui o teste, olha lá, já foi, ele já conectou, fiz a conexão nessa rede Wi-Fi, lendo um código QR, o que é bem bacana. Se ele não tivesse feito por aqui, eu poderia descer nas opções aqui embaixo, até o final da tela e adicionar uma rede e procurar esse leitor aqui também, ó, adicionar rede, toco nesse leitor, ele abre para ler o código QR, poucas pessoas sabem disso, você toca ali e vai fazer a leitura do mesmo jeito, ó.
lendo o código QR, você deixa ele certinho aqui fazendo a leitura e depois que ele lê, ele vai fazer a conexão. Se for em uma rede que ele já conhece, uma rede que ele já está conectado, ele não vai fazer nada. Em uma rede que ele não está conectado ainda, ele iria validar, colocar a senha sozinho para você e fazer a conexão. É um truque e uma forma rápida que você tem para você se conectar na internet sem até ficar dependendo de gravar senhas chatas, de você ficar ali digitando as senhas. É bacana demais essa função. Só quero saber aí nos comentários qual desses 5 truques você achou mais útil. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever. Assim você não perde nenhuma novidade de tecnologia. Envie esse vídeo no grupo da família para todo mundo aprender também. Deixa aí o seu super comentário dessas dicas e compartilhe esse vídeo que vai ajudar o canal a crescer. Um abraço e até a próxima!